Amiga, bom dia a todos com a paz de Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Gerdriano. Eu estou aqui neste sábado, no Amanhecendo com Jesus, louvado seja Deus, meditando na palavra do nosso Deus. Quero que você saiba que você já recebeu oração, louvado seja Deus, nesta manhã. Já tirei um período de oração apresentando a sua vida a Deus. Você que vai ouvir, louvado seja Deus, esse áudio, que Deus em Cristo possa te fortalecer, possa te abençoar e possa te dar livramento para a sua glória. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A palavra de hoje está escrito, louvado seja Deus, aqui no livro de Isaías, capítulo 12. O Senhor tem falado aqui ao meu coração por meio desta palavra. E quando nós lemos a palavra de Deus, só existe duas soluções. Você crer, tomar posse e obedecer, ou você não crer, fazer de conta que leu e deixar para lá. Porque com Deus é assim. Louvado seja Deus. Ou a gente acredita ou não acredita. Não tem dois termos. Está escrito que nós não temos que andar por cima do muro. Vai chegar um momento em que você vai ter que escolher de que lado você vai estar, louvado seja Deus. E hoje eu estou aqui para te dizer que você possa escolher a ficar do lado certo, ficar do lado do Deus Criador, a fonte da vida, louvado seja Deus. Então fique do lado certo, que vai dar tudo certo para você e vai dar tudo certo para a sua família. Vamos ler a palavra de Deus? Naquele dia dirás: graças te dou, ó Senhor, porque embora te tenha irado contra mim, a tua ira se afastou e tu me confortaste. Vamos meditar versículo por versículo, louvado seja Deus. Nós não vamos demorar, louvado seja Deus. Veja bem, aqui o profeta Isaías, ele deixa aqui esta revelação que Deus, ele também se ira. Deus se ira, sabia? E Deus se ira também contra os seus filhos, assim como nós, às vezes, mediante a atitude de nossos filhos, nós também se iramos com ele, é verdade ou não é? E nós se iramos, nós corrigimos, às vezes nós usamos até a vara, que é assim que está escrito, louvado seja Deus, né? Para colocar o filho no caminho. E não é diferente para aqueles que Deus tomou como filho. Veja bem, se Deus tomou você como filho, se você vive errando, vai chegar um momento que Deus vai acabar se irando com você e vai corrigir você. Louvado seja Deus. Ele é um Deus que se ira. E quando Deus se ira, ele procura corrigir os seus filhos, para que não se percam. Louvado seja Deus. Então a ira de Deus, ela não é uma ira que vai destruir. É uma ira, no primeiro momento, uma ira santa, uma ira para tratar com seus filhos, tentar trazer de volta. Né? Porque na história do povo de Israel, o que eu entendo, o que eu vejo, é que o povo de Israel ele sempre desviou dos caminhos do Senhor. E Deus, de todas as formas, o Senhor Deus procurava trazer esse povo de volta para os seus caminhos. Então só eu ler a história do povo de Israel, que vocês vão ver que por várias vezes o Israel mandou mais fora na presença de Deus do que na presença. Né? E às vezes não é diferente conosco não. Porque às vezes você acha que está andando com Deus, mas às vezes não está. Porque para andar com Deus é preciso que nós tenhamos Ele como Senhor da nossa vida, e uma vez que nós reconhecemos que Deus é o nosso Senhor, a gente se submeter a esse Deus e guardar a sua palavra. E muitos hoje não querem mais saber da palavra de Deus, tá certo? Querem as bênçãos de Deus, querem que Deus abençoe em todas as áreas, mas quando Deus pede alguma coisa para eles não estão dispostos a renunciar para servir a Cristo. E não é bem assim não, louvado seja Deus. Então veja bem aqui, vamos para a palavra. Então aqui o profeta na primeira mão aqui, ele revela que Deus se ira. Agora diz aqui, ó, embora te tenhas irado contra mim, então Deus chegou um momento que irou-se contra Isaías. A história de Isaías aí era um profeta da corte. Enquanto o rei Uzias ele vivia, Isaías estava lá no conforto, era profeta lá dentro do palácio do rei, tinha de tudo, né? Não é assim que às vezes nós queremos viver? Ter de tudo, louvado seja Deus?
E Deus queria usar ele, Deus queria usar ele. E se ele não, se Deus não corrigisse Isaías, Isaías ia permanecer a vida toda ali, sendo um amuleto, né, do rei Uzias. Mas a Bíblia diz, no capítulo de número 6, você pode ler depois, que no dia que o rei Uzias morreu, Deus se chegou para Isaías, para chamar o profeta, né, para a obra. Louvado seja Deus. Meu irmão, veja cá, venha cá. Analise comigo o que é que você tem se segurado mais. Em que você tem confiado esse tempo todo. Louvado seja Deus. Eu estou aqui para te dizer hoje, em nome de Jesus, que é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Por quê, pastor? Porque os homens são passageiros e Deus é eterno. Então, a partir do momento que você confia nos homens, um dia que esse homem faltar a você, seja por morte ou seja de ele não querer lhe ajudar, às vezes a gente fica irritado, não é verdade? Às vezes a pessoa não tem nem condições de nos ajudar, mas a gente acha que a pessoa tem condições e não tem. E às vezes nós tiramos. Por quê? Porque em vez de nós confiarmos em Deus, buscar em primeiro lugar a presença de Deus, nós procuramos a presença de homens, achando que homens podem nos ajudar. Mas não pode não. Quem pode ajudar é Deus. E quando Deus nos ajuda, Ele pode usar homens que não são aqueles que a gente achava ou acha que vai nos ajudar, que Deus vai usar completamente pessoas diferentes. Isso tem acontecido na minha vida. Eu estou falando aqui de fatos que eu vivenciei em uma determinada situação que Deus permitiu passar. Então, veja bem, estou falando de algo que eu vivi. Então, é bom falar de algo que a gente vive. Então, se você confia nos homens, você vai se arrepender. Vai chegar um momento que você vai se decepcionar. Por quê? Porque a nossa confiança, ela não pode estar nos homens. Os homens são falhos, nós somos falhos. A nossa confiança deve estar em Deus. Louvado seja Deus. Então, o profeta, ele teve que sair daquele conforto ali. Eu não sei que tipo de conforto é que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, mas eu estou aqui para te dizer, no nome do Senhor Jesus Cristo, se Deus tem uma obra em tua vida, Ele vai te tirar desse teu conforto. Louvado seja Deus. Se existe algum amuleto que está aí, louvado seja Deus, você diz assim, aqui está bom, aqui está muito bom, está bom, mas se Deus tiver uma obra com você, Deus vai chegar aí. Louvado seja Deus, assim como chegou lá na corte do rei Uzias, né, para tirar Isaías daquele cativeiro. Louvado seja Deus. Bom, depois que Deus chama Isaías, Deus logo deu a ele uma visão tremenda, e ele agora passa a se achar um homem pecador. Ele disse que ele era um homem pecador, de lábios impuros, e convivia no meio do povo de impuros lábios, e os seus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Foi aí que tudo começou a mudar na vida do profeta Isaías, porque o rei Uzias tinha morrido, falecido. Ele agora, aqueles amparos que ele tinha, ele perdeu tudo. E aí agora ele teve a visão de Deus, diz, agora sou eu, Isaías. É eu agora, é eu e você. Aleluia. É eu e você. Deus está dizendo para alguém hoje, é eu e você agora. Louvado seja Deus. É você e Deus e mais ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Isaías, Deus logo concedeu a ele aquela visão, mas quando ele apresentou a Deus a sua condição de pecador, Deus disse, não se preocupe com isso não. Louvado seja Deus que eu resolvo. Aí a Bíblia diz que Deus, um anjo do Senhor tirou uma brasa de fogo lá com tenaz e desceu e colocou na boca de Elias, de Isaías, e disse para ele, agora os teus pecados te são tirados. Louvado seja Deus. E ele começou o ministério dele. Veja bem, se existe alguma coisa que está embaraçando a tua vida, que impede de Deus desenrolar o seu ministério na tua vida, Deus vai tirar. Deus vai tirar, minha irmã, meu irmão. Ele vai chegar para tirar. Louvado seja Deus. Porque tem muitas pessoas querendo ouvir a palavra de Deus por meio da sua vida. Você pode até pensar como Isaías pensou. Primeiro, pensar em um lugar de conforto. E segundo, você está pensando que é uma pessoa que não tem condições por conta da vida que você vive. Mas Deus, Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que transforma. E Ele vai transformar a sua vida, louvado seja Deus, para que você venha cumprir a missão que Ele estabeleceu para você nesta terra. Então o profeta diz aqui, louvado seja Deus, que Deus tirou com ele, contra ele, a tua ira se afastou. Deus tirou, mas a ira de Deus se afastou. Então Deus que ira, mas também a ira dele se afasta. E tu me confortaste. Primeira mão Deus tirou, depois Deus, ele se quebrantou, Deus
a ira de Deus se afastou e Deus chegou para ser o conforto dele. Por quê? Porque ele tinha perdido o seu amigo, o rei Uzias. Louvado seja Deus. Então o que é que acontece? Começa agora o ministério de Isaías. Então aquela confiança que Isaías tinha no rei Uzias, e estava tudo de boa ali com ele no palácio, tendo de tudo, comendo das iguarias dos reis, não é isso? Ele perdeu aquele conforto, aquele privilégio. Aí daí em diante é que ele começou a confiar em Deus. Às vezes não é diferente conosco não. Quando você confia demais nas pessoas, quando você está vivendo nesse conforto, quando você, louvado seja Deus, está assim, tendo essa vida de regalias, Deus, a sua confiança não está em Deus não. Não está não. Às vezes você pensa que está, mas não está. Mas depois que esses amuletos, tudo é removido, nós só temos uma escolha, duas escolhas. Ou crer para viver, ou deixar de crer para morrer. É isso mesmo. Ou crer para viver, ou deixar de crer para morrer. Porque o homem sem Deus é morto. O homem no pecado é um homem morto. E o homem em Cristo Jesus, com seus pecados perdoados, é um homem vivo. Louvado seja Deus. Aí no versículo 2, veja bem, no versículo 2, Isaías vai dizer, Deus é a minha salvação. Agora, desse momento em diante, Deus passou a ser para Isaías a sua salvação. Louvado seja Deus. Ele diz, tu és agora a minha salvação, tu és a minha força, tu és o meu cântico e tu és a minha salvação. Ele disse de novo. Então, a partir do momento que Deus fez um processo na vida do profeta Isaías, louvado seja Deus, para tirar ele daquele conforto que ele estava vivendo, porque senão ele ia ficar ali até envelhecer e morrer dentro de uma casa, preso, achando que estava bom. Não é assim que a gente pensa, quando a coisa está boa, a gente não quer sair mais, fica ali preso. E às vezes Deus tem grandes coisas para realizar por meio da minha, da tua vida, e às vezes a gente fica preso no nada. Presta atenção, louvado seja Deus, o que Deus está falando aqui nesta manhã. Porque Deus está falando com alguém. Eu não sei quem vai receber esta palavra, mas o Senhor nesta manhã está falando com você, comigo nesta manhã. Louvado seja Deus, que Ele vai remover, aleluia, louvado seja Deus, esses amuletos que você tem confiado, para que você passe a confiar somente em Deus, aleluia, assim como Ele fez com Isaías. Talvez você já entrou nesse processo, talvez Deus já se irou com você por conta de algumas atitudes, mas a ira de Deus já se apalcou, já se acessou, louvado seja Deus. E agora Ele está entrando para te confortar e Ele querendo levar em você em um outro nível de fé. Louvado seja Deus. Que a tua confiança não esteja mais em pessoas e homens, em coisas, mas esteja completamente em Deus, assim como o profeta, ele falou nas suas palavras. Então ele diz assim, agora eu confiarei e não temerei. Olha só o que ele diz aqui. Versículo 2, parte B. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força. Confiarei e não temerei. Meus irmãos, nós precisamos confiar em Deus e não temer a nada. Confia no Senhor. Vale a pena confiar no Senhor. Os homens que confiaram em Deus, eles tiveram um testemunho de fé. E se nós confiarmos no Senhor, nós também teremos, louvado seja Deus, um testemunho de fé para contar. E no versículo 13 ele disse, tirareis água da fonte da salvação com alegria. E direis naquele dia, dai-me graças ao Senhor, dai graças ao Senhor, invocai o Senhor, invocai o seu nome, tornai conhecida entre os povos as suas obras, proclamai como o seu nome é majestoso. Olha aí, está vendo a missão qual é? Qual é a nossa missão? Tornar conhecidas as obras de Deus. Louvado seja Deus. Tornar conhecida entre os povos as obras. Proclamar, louvado seja Deus. E dizer o quanto que Deus é majestoso. Você tem feito isso? Você tem proclamado o nome de Deus entre as nações? Ou você está no lugar do conforto? Enquanto o profeta Isaías estava lá,
no lugar do conforto? Você acha que ele saiu para algum lugar para falar que Deus é grande? Não, ele ficou ali. Se estava bom para ele, o restante que morresse. Não é assim que às vezes muitos pensam? Se está bom para mim aqui, se está bom para mim aqui, eu estou nem aí. Não é assim não. Quando alguém pensa assim, Deus se ira. E Deus chega para tratar, diz assim, não é assim não, eu vou te mover do teu lugar para você entender que eu sou Deus na tua vida, louvado seja Deus. E Deus fez isso com Isaías, e Ele faz isso com qualquer um de nós. Então você não pode achar que está bom e dizer assim, aqui está bom, daqui eu não saio. Não, não é assim não, louvado seja Deus. Porque você é servo e não é Senhor. Nós somos servo e Deus é o nosso Senhor. A Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus não sabe, está lá escrito em João 3, quando Deus disse para Nicodemos, que todo aquele que é nascido do Espírito não sabe para onde vai, e nem para onde vem. Porque Deus disse vai, ele vai, Deus disse vem, ele vem. Então os que é nascido do Espírito, ele está em obediência à voz do seu Deus. Que esta manhã, esta palavra de Deus possa ter falado ao teu coração de uma forma profunda. Eu espero que você seja ricamente abençoado e que Deus venha fazer uma obra linda na sua vida. Amém? Fica com Deus, que Deus em Cristo te abençoe. Ele tem um chamado especial na sua vida. Se você quiser ouvir mais alguns vídeos que eu tenho pregado, eu não sou um pregador de mão cheia, não falo o que Deus manda e pronto. Entendeu? Você vai lá no canal, na YouTube, né? Canal com o pastor Jogo da Velha, canal com o pastor Jogo da Velha, Gerry Adriano Souza. Tá certo? Se inscreva lá, ative o sino para ser notificado dos vídeos. Dê o seu sinal de positivo e escute as mensagens. Nos ajude a proclamar o Evangelho da salvação. Nos ajude a tornar conhecido o nome de Deus. E essa missão é nossa. A Bíblia diz que se nós não fizermos isso, as pedras farão por nós. Você vai permitir que isso aconteça? Então tome posse da palavra de Deus. Diga para Deus, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim e deixa Deus te usar em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, quero orar por estas pessoas, pedindo ao Senhor que assim como o Senhor fez a obra maravilhosa na vida do profeta Isaías, que assim também o Senhor venha fazer esta obra maravilhosa em nossas vidas. Queremos estar debaixo da tua obediência. Queremos ser aquele que proclama a tua grandeza e a tua salvação. Por isso, eis-nos aqui, ó Deus, venha nos usar e aonde o Senhor quiser nos levar e nos conduzir, por favor, fique à vontade, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, fica com Deus e até o próximo encontro.